Fluminense, vamos aqui, pessoal, com o jogo aberto. Vocês acompanharam aí as últimas informações com o Globo Esporte. Agora vamos aqui com o jogo aberto, pessoal. Fluminense foi assaltado aí pelo juiz, pênalti não marcado em cima do John Arias. Faria uma enorme diferença, né? O Flusão sairia com a liderança e com a vitória. Vamos aqui, pessoal, com o jogo aberto, já deixando os créditos ao canal do Jogo Aberto. Se não é inscrito no canal, torcedor do Fluminense, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora bora pro conteúdo. Sobre o Vitória no fim do primeiro tempo. O tricolor carioca, que vencia até os 44 minutos do segundo tempo, viu o Vitória empatar com o Lucas Braga, 1-1. Mas antes disso, um lance deu o que falar nessa partida. Depois da cobrança de falta de Cano, Arias caiu na área e reclamou de pênalti de Lucas Alter. O VAR revisou o lance e não chamou o árbitro. Renato Gaúcho ficou na bronca. Inaceitável, não tem outra palavra para falar. O cara tá lá no VAR para isso, com a máquina, Não é possível que ele não vê um puxão na camisa do Arias. Será que só eu vi aquele puxão na camisa do Arias? Só faltou ele tirar a camisa do Arias e levar ela para casa. E eu pergunto, como que se todo mundo viu que foi pênalti, como que o cara que tem todos os lances para rever, tem toda a calma do mundo e não chama o árbitro? A CBF dá uma Ferrari pro Steve Wonder pilotar. Essa que é a realidade. Porque não é possível o cara não enxergar um negócio desse. Em algum momento o Fluminense era líder, né, com os resultados. Aí depois o Palmeiras acabou com essa história. Pênalti ou não no Arias? Essa é a pergunta para vocês. E eu começo com Edu Dracena. Renata, pênalti. Pênalti, você vê que o cara puxa, por mais que seja de leve ou não, o cara tá vindo de frente. Quando você é deslocado um pouquinho um puxão, você acaba caindo como o Arias caiu. Então, para mim, pênalti. E aí, Ronaldão? Tem o puxão, né? Que desequilibra o Arias e ele acaba caindo. Ó. Tanto é que ele dribla, ele tenta sair, ó. Desequilibrou ele tomba e cai. Pênalti. Tá certo o Renato reclamar. Pênalti. Cicinho, você marcaria essa penalidade, sim ou não? Por que você tá rindo? Eu tô rindo porque, assim, eu não vi a camisa esticando tanto assim pro John Arias pra falar que foi puxado. Há um apoio ali na altura, né, do braço do John Arias, mas eu não vejo, assim, como um puxão pra pênalti. Vamos lá. Você quer uma blusa elástica? No debate, nós vamos repassar esses lances. Eu vou deixar pro segundo tempo. Pensa, a gente vai repassar tudo isso, vocês vão analisar com mais calma. Antes, estamos analisando envolvendo o Gabriel Brazão, o goleiro do Santos, e o Matheus Alves, do São Paulo. Você marcaria essa penalidade? Não foi dada pela arbitragem do Wilton Pereira Sampaio. Eu tô só com curiosidade para saber como é que foi a Páscoa do Ronaldo, que acho que ele comeu muito ovo recheado com conhaque, né? Para falar essas groselhas que ele tá falando. Que o negócio é o seguinte, ontem eu até cometi um equívoco, houve um equívoco da minha parte. Eu tava atrás do gol, Renata, exatamente atrás do gol. Na hora o Ulisses narrando, eu falei, Ulisses, vem na minha. Não foi nada, por quê? Atrás do gol eu tive a visão perfeita da chegada e a travada na bola. Depois, com calma, você vê que primeiro estoura o joelho do Alves e depois toca na bola. Aí não pode. Era um lance para revisão no mínimo do VAR, então eu isento de culpa o árbitro de campo. Mas os caras do VAR estavam fazendo o quê? Vendo filme? Comendo pipoca? Tão de brincadeira, muito pênalti isso aí, pô. Que coisa, hein? E um lance que não foi dado pela arbitragem. Enfim, vamos agora falar do Fluminense e de Renato Gaúcho, que reclama de uma penalidade que não foi dada em cima de John Arias. Vamos mostrar então esse lance aqui no Jogo Aberto, ao vivo, para vocês analisarem. Olha só, agora a imagem mais aproximada, dá pra gente ter uma noção melhor do que aconteceu aí. Edu Dracena. Vou manter a minha opinião, foi pênalti. Por mais que foi pouco toque, puxou e tal, para mim marcaria pênalti. Ulisses. Pênalti. Puxou pela camisa, puxou por tudo, até pela alma ele puxou. Pênalti. E a arbitragem está bem posicionada, Cicinho. E não tem intensidade, né? Eu não daria pênalti. Revendo, não daria. Everton, você acompanha o relator Cicinho? Acompanha o relator Cicinho. Lá em Divinópolis, a gente chama isso aí de finquete. Esse pulo, esse salto.
chama lá em Divinópolis Finket. E olha que lá ele deu acontece sempre pro Galo, hein? Não foi absolutamente acontece sempre nada. pro Galo, E lá o Renato, Finket. desculpa, Ronaldo, e o Renato não tem razão nenhuma pra Finket pro reclamar. Não foi nada, eu tô com o Cicinho. Meu voto é seu, Cicinho. Tamo junto. É nóis. Marco Aurélio Cunha. Tem o toque, mas eu sempre falo, não tem energia necessária para ele cair do jeito que ele caiu. Quer dizer, o jogador toca o outro, tem referência, pega na camisa, mas não foi um puxão para o cara desabar, assim, eu não daria o pênalti, até pela encenação excessiva. Eu aprendi com você que o jogador tem que cair, tem que se jogar, tem que mostrar que tem a intenção de sofrer pênalti, então eu daria esse pênalti por isso. Aprendi com o Marco Aurélio, não esqueci. Ele fez um escândalo que faltou o Fernando naquele lance com o Richard Rios. Que isso? Acabou. Tem que ver, gostei disso aí Acabou mesmo. ali, de acordo. Essa aqui é a linha. É, a opinião é de acordo com o time, já entendemos. Não. Essa aqui é a linha. E o zagueiro que chega dentro da área, correndo atrás do atacante, ainda puxa, tem que Você tá de tomar um vermelho brincadeira. aí. Ô, Ronaldo, você não sabe a velocidade que o cara tá. O cara tá fazendo um giro. né? Ele tá fazendo um mas então, giro o e zagueiro é correndo puxado atrás pela dele, cabeça. Ele dentro fala que não do foi campo. pênalti. O cara vem Tô desequilibra. curiosa. E o Capela? Capela, você marcaria esse tocado. pênalti no Arias, sim ou Ele é não? tocado. Definiu a partida praticamente, né? Ah, tocado, ó. Vamos lá, eu não sou fiscão de opinião alheia, tá? Mas Eduardo Luiz Abonísio de Souza ou Edu Dracena, você, meu zagueiro, meu xerife, meu capitão, quantas vezes que você colocou a mão num zagueiro, num atacante aqui e o cara se tacou na área e você, nada, professor, nada. Não tem intensidade, não tem puxão. Puxão é isso aqui, entendeu? Você colocar a mão e só fazer isso aqui não tem intensidade alguma. Eu jamais marcaria. E se fosse o Edu o zagueiro e o árbitro tivesse marcado o pênalti, ele tava na coletiva cornetando, viu, Edu Dracena? Eita, Chico Garcia, defina esse lance pra gente. Os amiguinhos, eles estão mais preocupados com a encenação, suposta encenação do Arias, do que com o puxão do Lucas Halter, né? Que puxa o Arias em velocidade, desloca o jogador do Flu, é pênalti que não foi marcado. E aí gera a briga de Botafogo, Fluminense, antiga, não é? Bom, seguiremos já tem o Grenal e o pênalti reclamado pelo Grêmio. Antes, qual é a sua missão para 2025? Se o É isso aí, torcida do Fluminense, é impressionante como, né, o pessoal, eles são imparciais, né, cara? Pênalti claríssimo, pênalti claríssimo. Ah, mas o John Arias caiu em excessivo, mas quem derrubou, cara? Quem derrubou os caras? Igual falou ali o Chico Garcia, eles estão analisando a queda do Arias. Pô, são o quê? Eles são júri de artista, o quê? Novela para ficar analisando caída, como que o jogador caiu, tem que analisar no começo, de onde começou. Onde começou a jogada foi a partir do puxão que o zagueiro do Vitória deu. E aí, né, cara, a gente viu lá, né, o Palmeiras sendo líder, né, era para ser o Flusão, merecia muito mais pelo futebol que vinha apresentando, pelas vitórias que vinha tendo. E aí, por um simples erro de um árbitro, né, que vem causando polêmicas e mais polêmicas, esse Macad Candaçan, ele vem causando polêmicas e mais polêmicas nesse apito dele, cara. E assim, os caras nem chamou o VAR. Não foi capaz nem de chamar, eu não vi pênalti, mas nem chamou. Os caras do VAR nem chamou, cara. Isso é uma vergonha, cara. Duvido que todos compartilharam da mesma ideia lá na sala do VAR, lá. Né? E aí o Palmeiras é líder, Fluminense prejudicado, era pro Flusão estar na liderança, dormir na liderança. Mas é isso, pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço, valeu!